o amigo incondicional das nossas vidas. No ano de 1791, na loja maçônica As Nove Irmãs, em Paris, celebrou-se um acontecimento de alto relevo. A França libertava-se do talante dos Bourbons. A Revolução de 89 havia ensejado a Declaração dos Direitos Humanos. A criatura adquirira a honra da igualdade, da liberdade, da fraternidade. E a maçonaria, que sempre fora pioneira nesses ideais de engrandecimento humano, recebia na sua casa um dos homens mais notáveis do século. Tratava-se de Voltaire, um dos pais da enciclopédia. No momento em que a palavra lhe foi delegada, porque ele recebia a iniciação no grau 33, o admirável Marie Arouet, erguendo a sua voz ainda clara, declarou a razão por que se tornava discípulo da ordem. Naquela solenidade, para que tenhamos a ideia da sua magnitude, encontravam-se representantes de Catarina da Rússia, do rei da Inglaterra, das altas personalidades francesas, e no Oriente estavam colocadas as bandeiras representativas das cortes europeias. A emoção havia galvanizado a alma dos convidados. Tratava-se de uma reunião branca, em que os não iniciados tomavam parte. E aquele homem octogenário, sobre cujos ombros repousavam a cultura, a sabedoria e os direitos da criatura humana, prosseguiu o seu memorável discurso. Faço-me maçom, porque encontrei nesta ordem sagrada os ideais da dignidade humana. Aqui eu tive a oportunidade de aprender a amar e a respeitar a criatura humana. Nesta casa, que abre as suas portas aos ideais revolucionários, aprendi também a amar a Deus. Invariavelmente disse que eu não acredito em Deus, e é uma verdade. Eu não acredito em Deus, aquele que os homens fizeram, mas eu acredito em Deus, aquele que fez os homens. A palavra luminífera de Voltaire, em um improviso memorável, durante 2 horas, emocionou as personalidades mais ilustres que ali se encontravam. Ao terminar o admirável discurso, ele foi homenageado pelo jovem Benjamin Franklin. E se escreveria mais tarde que se estava no limiar de uma nova era. Franklin, o jovem, representava os ideais da futura tecnologia. Com Voltaire, encerrava-se toda uma era de realizações grandiosas de nobreza, de desenvolvimentos elevados que constituíam o passado. E desde aquele momento, a maçonaria, através dos seus landmarks, guardaria no recesso dos seus estatutos a veneranda figura de Voltaire como dos mais gloriosos marcos da sua história contemporânea. Foi Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos da América, quem teve a oportunidade de dizer que a maçonaria é uma ordem filantrópica de natureza social, que agasalha no seu seio as almas idealistas, que não tem prioridade religiosa, mas alberga todas as religiões. E em um momento de grande inspiração,
Ele terminou dizendo que a maçonaria representava um dos mais altos ideais da humanidade, erguendo a sua bandeira de defesa dos direitos da criatura humana e trabalhando pela felicidade geral de todos os povos. No Brasil, entre outros, Rui Barbosa teria oportunidade de dizer: onde florescem os ensinamentos maçônicos, não vicejam a ditadura, a soberania dos poderes arbitrários, nem a dominação daqueles conquistadores violentos que denigrem a condição da criatura humana. Tem razão Voltaire, Abraham Lincoln e Rui Barbosa, porque a maçonaria, por definição, é uma instituição filosófica, filantrópica, que tem por base a crença em Deus e, por consequência, na imortalidade da alma e na solidariedade humana. Nas suas reuniões, consagra-se o direito da liberdade e proclama-se a necessidade altruística da fé, objetivando essencialmente a dignificação da criatura ideal. A maçonaria tem as suas origens mais remotas na história do passado, desde os períodos recuados da Babilônia, da Síria, da Caldeia, na Mesopotâmia. Diante do pensamento do povo hebreu, a maçonaria, sob outras denominações, vicejou historicamente até haver penetrado nas grandes grutas das margens do Mar Morto, onde se celebravam as memoráveis iniciações através da mensagem de libertação do homem no céu estrelado, onde o venerável mestre oferecia ao discípulo a oportunidade de ter o encontro com a sua consciência. A iniciação, àquela época simbólica, como ainda hoje, era um desafio aos valores morais e éticos do aprendiz. Abria-lhe horizontes dantes jamais sonhados, para que ele pudesse compreender o sentido, o significado da vida, e se viesse a entregar aos ideais enobrecedores em favor de um mundo melhor. A iniciação, na intimidade das grandes cavernas que circundam o Mar Morto, apresentava a ideia ancestral da origem do mundo, da criatura humana, através dos 4 elementos essenciais, mais tarde considerados elementos hipostáticos na Idade Média, em que o ser se levantava do chão, após rastejar, atravessava as labaredas de fogo, escutava as águas cantantes que jorravam do Oriente e sentia a doce brisa do vento perpassando-lhe pelos cabelos, até vencer os impulsos, domar o touro bravo das paixões e caminhar na direção de Ísis, de Osíris, para poder, diante do falo sagrado, perceber a grandiosidade da vida e a finalidade da entrega à criatura humana. Naquela oportunidade, fundamentando seus alicerces essenciais no Pentateuco mosaico, de onde retiram as bases do Templo de Salomão, para poder estabelecer as diretrizes do futuro, esta ordem sagrada, na tradição de todos os estudiosos da história, vai estabelecer que o universo provém da realidade de um olho que tudo vê, através de um triângulo, e que pode medir a realidade da vida com a perfeição do compasso. Na sua simbologia grandiosa, para poder vencer a ignorância ancestral e preservar na intimidade das almas esse sentido puro de união, de identidade e de perfeita manifestação do Espírito Divino no imo de cada ser. Mais tarde, naturalmente, quando se estabelecem na Idade Média os poderes discricionários dos senhores feudais,
quando se levantam os ditadores, e quando as doutrinas religiosas da ortodoxia ancestral proclamam a sua soberania sobre os destinos, a ordem maçônica levanta-se para poder defender o direito dos fracos, dos operários, já que a palavra maçom em francês é obreiro, para que ele tivesse a oportunidade também de trabalhar, de erguer as catedrais, os templos da fé, não apenas no mundo exterior, mas também na intimidade dos seus sentimentos. E a história nos conta que em todas as épocas depois do cristianismo e a partir do período medieval, a maçonaria levantou-se sempre contra quaisquer manifestações de arbitrariedades humanas. No Brasil, Dom Pedro I, por exemplo, recebeu em Niterói, na loja maçônica, o grau 33, ao lado do admirável Andrada e Silva. E quando foi necessário dar o grito de que ficaria em a nacionalidade brasileira, ele esteve assessorado por admiráveis maçons, que lhe deram o prestígio e a coragem para romper os vínculos com Portugal e mais tarde arrancar o país do estado de colônia para dar-lhe a independência. Na Bahia, onde sempre os ideais da liberdade vicejaram, precedendo as grandes horas revolucionárias da nacionalidade brasileira, a Revolução dos Alfaiates de 1816 havia sido estimulada pela loja maçônica, que tinha as suas dependências na ladeira da Barra, na intimidade dos santuários, onde se celebrava a comunhão com as entidades superiores da vida, e se trabalhava a realidade da criatura humana, também o direito da liberdade.